Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos dando uma olhada nesse dicionário e a palavrinha que nós vamos ver hoje é uma palavra interessante. O nome de um rapaz conhecido, né? Vamos ver se você tá bom de Bíblia aí, dos estudos. Apolo, já ouviu falar? Pois é, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Apolo. Apolos, provavelmente abreviatura de Apolônio, segundo alguns de Apolodoro ou de Apolinário. Hebreu de Alexandria, erudito na retórica e nas escrituras, talvez aluno de Filon. Pregou, né, no caso aqui, Yahushua, né, Jesus, como o Messias, embora ainda fosse discípulo de João Batista. Mas Priscila e Aquila o encontraram em Éfeso, instruindo plenamente em público. Então Apolo foi para Coríntio, onde ensinou aos hebreus, segundo as Escrituras, que Jesus era o Messias. Em Atos capítulo 18, verso 24 em diante. Os discípulos de João, que pouco depois Paulo encontrou em Éfeso, podiam ser pessoas convertidas por Apolo. Aqui está interessante, podia ser, né? Não está afirmando. Pessoas convertidas por Apolo. A pregação de Apolo em Coríntio coroou-se de êxito, tanto que Paulo chega a dizer que ele regou as sementes plantadas por Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 em diante. Infelizmente, um dos grupos formados em Coríntio se constituía em nome de Apolo, como outros grupos estavam sob os nomes de Paulo e Cefas, em Coríntios. E Paulo considerou necessário combatê-los para preservar a unidade da comunidade, no caso, a unidade da igreja, né? Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 em diante, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3 em diante, e 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6 em diante. Isso aqui é interessante, pessoal. Por quê? Porque essas divisões de grupos, né, que uma pessoa defende, um exemplo, calvinismo, defende doutrina de Calvino, arminianismo, né, defende doutrina de Armínio, né, o presbiterianismo. Né, você vê que eles defendem movimentos, né? Igreja Adventista, um exemplo, né? Defende as doutrinas ali dos fundadores, né? Isso não é bom. Você vê que ali no início, lá no século I, né, já estava criando essas divisões, né? E Paulo, né, tenta defender a unidade para que venham todos ter o mesmo entendimento, todos seguirem o mesmo sentido, né, ter o mesmo caminho. E pessoas estavam seguindo, começando ali a, vamos se botar assim, claro, idolatrar pessoas, né? Começar a se ter um entendimento diferente do que o Messias ensinou, que todos são irmãos, que vamos seguir o mesmo caminho, né? Que nós temos que ter só o Eterno, né? E o Messias como exemplo. Né? Então, você vê que isso lá no início já estava tendo, né? Então, Paulo tentou ali combater e você vê que historicamente, infelizmente, hoje se perdeu. Né? Tem tanto movimento que está assustador, não tem como a gente contar a quantidade de movimentos que surgiu, que estamos vivendo nos dias atuais. Né? Então aqui vamos terminar. Voluntariamente ou por sugestão de Paulo,
Apolo havia deixado Corinto e não queria retornar. Assim, não tinha qualquer culpa na formação do grupo, né? Então, incrível que pareça, o grupo se formou sem a presença do cara, mas levou o nome dele, né? Então, tem muitos grupos aí que surgiram depois que o cara morreu. Aí as pessoas criaram um movimento. Mais tarde, quando estava em Creta, Paulo pediu a Tito que lhe enviasse Apolo. Então, essa questão de só tem aqui, né, essas informações sobre Apolo, mas essas questões de surgimento de grupos, isso aí é ruim, porque acaba levando ao extremo algumas doutrinas, alguns ensinamentos e acaba fugindo, né, do propósito real, do que é realmente servir o Eterno, servir os ensinamentos do Messias, seguindo aqui as doutrinas dos apóstolos. Hoje, incrível que pareça, muita gente segue tudo, menos o que o Messias ensinou, menos o que os apóstolos continuaram ali seguindo. Então, nós temos aqui o Novo Testamento, o Antigo Testamento também, muitos exemplos de como nós devemos servir o Eterno, como nós devemos agradar o Pai, né? E cuidar da nossa casa, da nossa família. É somente a gente ler, a gente se dedicar a compreender de forma bem tranquila, que você vai entender como deve agradar e como deve servir o Criador. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.